Olá, pessoal. Muito boa tarde. Como é que vocês estão? Vamos compartilhar aqui a live. Oi, Bruna. Vamos aguardar aqui só 2 minutinhos enquanto o Instagram avisa que a gente já está online. Quem quiser contribuir compartilhando também, fico muito agradecida. Quem quiser ir também compartilhando, né? Como é que tá se sentindo, fazendo as meditações, descobrindo um pouquinho, né, desse mundo do autoconhecimento, como é que tá sendo esse processo para você. Pode deixar o comentário aqui na live, pode deixar também ao final no post, né? Eu vou deixar ela salva. E aí vão me contando como é que está sendo esse processo para vocês, né? Quais são as descobertas, o que é que está vindo de bom, quais são as sombras que estão surgindo também, né? Porque a gente sabe que nessa jornada de autoconhecimento, nem todo caminho é luz, né? Muitas vezes a gente vai é, deixando sentimentos, emoções, situações do nosso passado ali escondidas, né? E elas vão ressurgindo através dos desafios diários que a gente vem passando e muitas vezes não fazemos nem relação com isso, né? A gente acha que são outras questões, mas na verdade são situações que estão ali enraizadas e a gente tá deixando para depois. Vou dar um pausa aqui na música para a gente já começar. Como sempre, eu começo me apresentando para quem ainda não me conhece. Meu nome é Girlande Oliveira e a proposta dessas lives é divulgar o meu trabalho, principalmente através das meditações do Theta Healing, né? E compartilhar também com vocês um pouquinho da minha própria jornada de autoconhecimento, né? O que é que eu estou vivenciando, o que é que eu já consegui ultrapassar, quais são ainda os meus desafios. Muitas vezes acabam sendo desafios semelhantes a muitos de vocês, então vamos juntos, né? Nessa jornada de aprendizado. E o tema de hoje, né, o tema da live de hoje é o dilema de sermos multitarefas. E aí a gente tá sempre nesse ritmo meio louco, né, que temos que ser muito produtivos, temos muitos compromissos para dar conta, assumimos tarefas, obrigações que muitas vezes vão além da nossa capacidade física e mental, né? Além também da nossa obrigação mesmo, né? Às vezes no trabalho, às vezes ali nas relações familiares, com amigos, a gente começa a se sobrecarregar de atividades, de tarefas e começamos a querer dar conta de tudo sem saber muito bem como administrar isso. E aí a gente acaba entrando numa dinâmica de vida de começar a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Você às vezes está ali com o seu computador ligado, assistindo uma aula, de olho no celular, com um caderno ali também para fazer anotações. E aí nessa época de pandemia, muitas pessoas ainda continuam em casa
E aí chega um familiar, interrompe ali com a demanda e quando você vê, você está administrando 4, 5 tarefas de uma vez só. E aí a gente tende a achar que está fazendo ali bem feito, né? Que está com a aula ligada e fazendo anotação, mas na realidade você não está plenamente focado em nenhuma das coisas que você está fazendo. Nem está assistindo a aula, nem está fazendo as anotações, nem está concentrado na atividade ali que você estava fazendo no celular. E às vezes a pessoa que veio e interrompeu queria saber ali alguma coisa, perguntar alguma coisa e você às vezes dá uma resposta atravessada. E assim a gente vai vivendo os nossos dias e quando chega ao final do dia a gente tá esgotado, uma sensação de esgotamento, uma sensação que não fez o suficiente, né, que deixou tarefas pelo caminho ao longo daquele dia. E muitas vezes é difícil identificar que a causa pode ser nesse comportamento de fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? Então, tá tão normalizado isso, a gente assumir mais de uma coisa de uma vez, que a gente, sinceramente, não vê isso como um problema, né? Em tese, você ser multitarefa significaria que você faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo, mas sem perder a qualidade. Mas assiste algumas coisas na velocidade 2, então ainda tem isso, né? Eu vou até comentar mais sobre isso quando eu for falar sobre as dicas. Porque, por exemplo, agora, né? Eu tô aqui falando e só em eu ler o comentário, eu já tô sendo multitarefa. Olha como é uma coisa que a gente nem percebe, né? E é tão assim, tão que distrai a gente, né? Assim, você tá ali fazendo uma coisa e de repente você já se distraiu, quando se percebe já tá fazendo outra, né? Então, isso é a característica de você estar sendo multitarefa, né? Ali, várias coisas de uma vez só. E qual é o problema disso? Porque o nosso cérebro, ele não foi feito para executar várias coisas de uma vez, né? Se você voltar na história, na época ali que a gente vivia ainda em tribos, né? Realmente, o cérebro humano, ele primava principalmente pelo quê? Pela nossa segurança, né? Então, qualquer barulho estranho numa floresta, qualquer som ou algum animal que se aproximasse, um cheiro estranho, a gente tinha que reagir ali para nossa própria segurança, né? E aí, com o decorrer do tempo, existem, né, várias pesquisas e livros que tratam sobre isso, que o nosso cérebro ele ainda não perdeu essa característica. Então, ele consegue se concentrar apenas em uma coisa por vez. Então, quando a gente começa a jogar a nossa atenção em mais de uma coisa, é como se a gente tivesse pegando a nossa energia e tivesse em cada coisa indo por um caminho, né? Então vamos supor, se a gente pensar no nosso cérebro como as sinapses, né? Que vão fazendo as ligações lá para fazer uma atividade. Então, ler é um caminho, escrever é um caminho, olhar no celular é um caminho, responder alguém é outro caminho. Então, o nosso cérebro, ele funciona para fazer um caminho por vez. Então, na hora que eu coloco outra atividade no meio daquela que eu estou executando, é como se eu tivesse que interromper aquele caminho, pegar outro caminho e iniciar. E aí eu interrompo e isso faz a gente gastar mais energia, né? Porque ele fica alternando as funções dele, as áreas que ele utiliza para fazer cada atividade. Então, por isso que a gente tem essa sensação de esgotamento ao final do dia e cansaço. E como a gente não, muitas vezes a gente interrompe a atividade e não retoma, né? Você é interrompido ali numa tarefa que você está fazendo no trabalho e de repente você esquece, você não volta para fazer. Só vai perceber no dia seguinte, né? Que não concluiu aquele relatório, que não concluiu aquela tarefa. Então, isso aí mostra que você não conseguiu atingir aquela produtividade do dia, né? Você não conseguiu durante o dia concluir aquilo que você se propôs a fazer.
E aí começa a crescer essa sensação, né, de que você passa os dias e não consegue dar conta. E o fato de você ter que administrar várias situações de uma vez também contribui muito para essa questão da ansiedade, né? Então, muitas pessoas já acordam durante o dia bastante ansiosos, porque sabem que tem um dia ali com uma rotina muito extensa pela frente, né? Que tem que dar conta de muitas coisas. Eu até anotei aqui, né? Porque a gente não deve buscar ser multitarefas. Porque quando a gente está com esse comportamento exacerbado, a gente tem uma redução da nossa satisfação profissional, né? Então a gente começa a se sentir menos produtivo no trabalho, que não dá conta das coisas, prejudica as nossas relações pessoais, porque, por exemplo, eu estou num momento com a minha família, reunido com amigos, e estou ali meio que dando meia atenção, né? Estou ali conversando, mas com o celular na mão. Então eu não consigo interagir completamente, né? Estar completamente presente naquela atividade que eu estou fazendo. E com o tempo isso vai afetar a nossa saúde, né? Como eu já falei, essa questão da ansiedade, vai haver um desequilíbrio hormonal no nosso corpo, né? Você vai estimular os hormônios que precisam estar ali mais atentos, né? Que faz a gente estar mais ali naquela sensação de alerta. Impacta no sono também, né? Muitas pessoas relatam problemas de insônia porque não consegue se desligar nunca, né? Tá sempre ali, não, tenho que terminar isso, ainda preciso terminar isso, não concluí isso, então você não consegue relaxar e aí afeta a saúde e também a nossa criatividade, né? Porque você nunca consegue iniciar uma coisa e concluir o processo dela, né? Início, meio e fim. Você fica alternando tarefas e isso tem um impacto muito grande com relação à criatividade, porque você não consegue, de fato, deixar vir aquela inspiração. Tem até uma live que eu já falei aqui sobre essa questão de criatividade, que é uma coisa que também é uma habilidade que ela é exercida, né? Quanto mais a gente exercita, mais desenvolve. E aí tem um impacto nisso, então você começa a ficar fazendo coisas mais rotineiras, né? Você se sente mais maçante ali nas atividades que você está fazendo. E é interessante porque para muitas pessoas confunde essa questão de você ser multitarefa com a questão de você otimizar o tempo, né? E aí é essa a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Ao invés de a gente focar em ser multitarefa, vamos focar em sermos pessoas que otimizam o nosso tempo. Porque você otimizar o tempo significa que você vai organizar, que você vai planejar e você vai administrar melhor o seu dia. Você vai pegar tarefas semelhantes para serem feitas todas de uma vez, tarefas que têm mais afinidades, né? Então, por exemplo, já que você vai sair à rua para ir ao supermercado, então de repente você já faz essa organização do seu dia para colocar as outras tarefas que você precisaria fazer, né? De repente deixar uma encomenda na casa de alguém, levar algum objeto da sua casa para o conserto, ir naquela loja resolver alguma compra, alguma coisa pendente. Então você começa a otimizar. Ao invés de você fazer várias coisas de uma vez, você organiza sua lista, né? Semanal ou mesmo diária das atividades que você precisa fazer e a partir dali você destina tempo, né, para cada uma. Muitas pessoas gostam muito daquele método Pomodoro, né, que é você ficar 25 minutos executando uma tarefa ininterruptos e dando 5 minutos de descanso, né, para ir ao banheiro, tomar uma água, checar o celular. Muitas pessoas que estudam para concursos, né, gostam bastante desse método. É muito bom, porque ele evita que você, a todo momento, fique ali se distraindo, por exemplo, com o celular, ou se distraindo, né, com as pessoas do seu ambiente de trabalho, ali sendo interrompido. E aí, você, a cada 2 blocos, né, desse método, você tira um descansozinho maior de 10 a 20 minutos para poder fazer alguma outra atividade intermediária entre
esses dois blocos, né? Eu utilizei um tempo, mas acaba que, pelo menos para mim, 25 minutos é muito pouco tempo para o meu trabalho, né? Então, eu gosto de fazer um bloco maior. Até 1 hora, mais ou menos, eu me sinto muito confortável, eu consigo manter a concentração naquela atividade que eu estou fazendo. E aí, com 1 hora e 10, geralmente eu faço uma pausazinha de 5 minutos, né? Para ir ao banheiro, às vezes pegar um café, um chá, e aí eu retomo. E quando você traz essa ideia, né, de se organizar melhor, você começa a ver que uma tarefa que às vezes você levava 2, 3 horas para fazer, você consegue reduzir o tempo em até 50%, né? Você consegue fazer ela em até 1 hora e meia. Porque você diminui as distrações e as interrupções. E aí quando você inicia aquilo, né, com 1 hora para começar e para terminar, mesmo que você não consiga concluir naquele dia, mas você fez uma linha de raciocínio e aí você, ao final do tempo você para e você já deixa planejado quando é que você vai retomar essa tarefa. Então, a sensação de realização, né, é muito maior, porque você divide uma tarefa grande em blocos e você tá vendo ali a cada dia, né? Ó, hoje eu terminei aqui mais uma etapa, amanhã mais uma. E aí você consegue visualizar quanto tempo você levou para fazer aquilo, né? E aí tira esse peso de que o dia passou e que você não conseguiu fazer nada. E aí, por que essa importância você saber, né, essa diferença de otimizar o tempo e de ser multitarefa? Porque muita gente acha, por exemplo, que algumas tarefas demandam muito menos energia e concentração para a gente fazer, né? Então, quando eu estou, por exemplo, lavando louça, quando eu estou fazendo a faxina na casa, não demanda da minha cabeça muita energia para eu executar isso, né? Geralmente na minha casa eu já sei onde estão as coisas, então a gente faz isso até no automático. Então, tarefas que exigem menos da nossa cognição, elas podem sim ser, você inserir, por exemplo, um podcast, inserir ali uma música, uma coisa para deixar essa atividade mais confortável, né? Mas já outras tarefas, como por exemplo, assistir uma aula, fazer uma leitura, algumas pessoas dizem, vou botar música clássica, né? Ou vou botar música normal, assim, o ritmo que a pessoa gosta. Algumas pessoas acham que, assim, não, eu consigo estudar ouvindo música. Mas na realidade, quando a gente está muito concentrado mesmo, vocês podem perceber que você concentra ali naquela aula, naquela leitura, e você perde a percepção da música que está tocando. Você não consegue acompanhar, o seu cérebro ele não consegue fazer a relação das duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma ótima maneira de você perceber, né, o grau de atenção que você dá para tarefas que exigem um esforço maior é justamente esse. Que geralmente quando a gente está muito focado, né, chamam até assim, quando a gente está no estado de flow, a gente perde a noção do tempo, a gente perde a noção de barulhos, né, que estão à nossa volta, de pessoas, porque a gente está ali 100% presente naquilo que estamos executando. E você vai perceber que quando a gente joga essa energia, né, 100% ali do que a gente está fazendo, ao final vem uma sensação muito gratificante de missão cumprida. Então comece a buscar isso, né? Quando é que você teve essa sensação? Hoje eu tive uma sensação de missão cumprida, hoje eu fiz o que eu devia fazer. Comece a buscar isso e internalize como é ter essa sensação, né? De que você se propôs a fazer algo e você de fato conseguiu concluir. E vá colocando essa energia, né, esse sentimento naquilo que você busca, naquele seu objetivo maior, que é seu foco maior que você está buscando hoje. Então, você vai começar a sentir os benefícios disso, né? De que você realmente está ali
em prol dos seus sonhos, está colocando sua energia ali e você vai ver isso se concretizar diante dos seus olhos. E da mesma maneira como a criatividade, ela é uma habilidade que ela é trabalhada, né? Que você consegue, cada dia que você investe seu tempo, né? Sua atenção nisso, você consegue ser mais criativo. Da mesma maneira é o foco. Quanto mais eu invisto a minha energia em ser uma pessoa focada, mais eu desenvolvo essa habilidade, né? Claro que algumas pessoas têm uma característica mais natural do que outras para ser focado, né? Principalmente quando a gente tem paixão por alguma atividade, é muito mais fácil eu focar nela, né? Quando eu tenho essa afinidade, quando eu tenho essa habilidade ali já sendo executada, né, por dias e dias, mas nada impede de que você também crie esse foco hoje, que você escolha algo que você quer desenvolver, né, que você quer aprimorar e você coloque a sua energia a partir de hoje nisso. E com o tempo, né, você pode criar mecanismos de ir medindo o seu avanço nas atividades. Pode ser uma planilha, né? Vamos supor, você se propôs a fazer atividade física 3 vezes por semana. Então, você marca lá na sua agenda os diazinhos que você fez, ou lê uma página de um livro por dia, né? Então, algumas pessoas, elas se estimulam fazendo esse monitoramento, digamos assim. E você pode ver que também tem muitos aplicativos hoje em dia que acompanham você em alguma atividade, né? Meditação, leitura, atividade física. E aí, à medida que você vai concluindo, eles vão liberando medalhas, vão liberando algumas coisinhas assim, como se fosse uma premiação. E você pode usar isso como uma meta para alcançar, né? Tem até um aplicativo de estudos, acho que é Forest o nome, e ele simula uma floresta. E quanto mais tempo você deixa o seu celular desligado, sem olhar, né? Vamos supor, você bota ali 1 hora. E aí você consegue ficar essa 1 hora sem pegar no celular. Aí você vai ganhando uma plantinha, essa plantinha vai crescendo. Aí caso você pegue o celular antes, aí parece que acontece um incêndio e vai perdendo lá a sua floresta. Então tem essas ferramentas para deixar aquilo que você quer executar mais divertido. E o benefício, né, maior, como eu falei no começo, é justamente diminuir essa sensação de ansiedade, diminuir essa sensação de insegurança naquilo que você está fazendo e começar a trazer para você durante o dia, que você consiga iniciar seu dia e finalizá-lo com mais paz de espírito, né? Mais centrado, mais equilibrado, sem tanta oscilação de humor, sem tanta oscilação emocional. E aí eu vou trazer aqui 5 dicas de como fazer isso acontecer e depois a gente vai para a nossa meditação e finaliza a live hoje. Dica número 1, desativar as notificações das redes sociais, né? Então, curtida de Instagram, mensagem no direct. Então, quem se distrai muito com o celular durante o dia, né? Que às vezes não consegue se concentrar nem no trabalho. É muito bom começar a fazer isso. Desativa as notificações das redes sociais. E você pode fixar um horário, né? Pela manhã, 2, 3 vezes durante o dia, para você fazer essa checagem das redes sociais. Muita gente tem a rede social como um grande ladrão de tempo, né? Entra ali para ver alguma mensagem, alguma curtida que teve, quando vê passou 1 hora. Então, se esse é seu caso, comece a silenciar essas notificações, comece a fixar horários para entrar e interagir ali e cumpra esses horários, né? Você pode usar eu acho que tem uma ferramenta no próprio Instagram, acho que é atividades, que ele mostra, né, quanto tempo você passa por dia.
E eu lembro que há 2 anos atrás eu me assustei quando eu vi que eu perdia quase 4 horas do meu dia só olhando o Instagram, né? Não eram 4 horas é, ininterruptas, né? Eram dessas pequenas coisinhas, né? Olha aqui um pouquinho, olha aqui um pouquinho, olha aqui um pouquinho. E ao final do dia davam quase 4 horas, às vezes até mais, se eu fosse assistir alguma live, alguma coisa assim. E realmente eu vi que pra mim era um lugar que eu tava desperdiçando meu tempo, né? E eu fiz isso, desativei notificações, parei de seguir muitas pessoas também, né? Porque às vezes você não consegue não olhar. Então cada um sabe ali o desafio que é. O segundo ponto. Coloque seu telefone fora do seu campo visual. Se você vai fazer alguma tarefa que exige de você uma concentração maior, bota o celular dentro de uma gaveta, bota o celular em outro cômodo, porque se você já não conseguiu desativar as notificações, imagina estar ali com ele todo o tempo perto de você, notificando, né? Que alguém falou, um grupo, não sei o quê. Sim, outro ponto também, silenciar grupos, né? Porque muitas vezes o grupo tá falando ali, grupo de WhatsApp, gente, às vezes tá falando coisa que não tem nada a ver. E você entra pra ver, porque a pessoa é curiosa mesmo. Então você tem que saber quais são os seus desafios, né? Se você é uma pessoa curiosa, é melhor silenciar. E aí ao final do dia, depois que você cumpriu suas metas, você pode usar isso até como uma premiação, né? Ah, hoje eu consegui cumprir minhas metas, vou aqui ficar 15 minutos nos grupos de WhatsApp. Acho que é tempo suficiente. Número 4, priorize quais são as suas tarefas, né? Quais são as atividades que você quer priorizar e faça um cronograma disso, né? Em quanto tempo eu levo para concluir isso? Em quanto tempo eu chego nesse meu objetivo? Quantifique as coisas, né? Saiba se você está indo no caminho para concluir ou não. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver uma forma de medir, né? Então, não sei, minha meta é perder peso. Então, eu tenho como medir isso, né? Eu tenho um tempo para atingir o meu objetivo de peso. Ou então, minha meta é concluir um livro, esse livro tem 12 capítulos. Eu vou dividir esses capítulos. Eu vou ler um capítulo por dia, eu vou ler um capítulo a cada 3 dias. Então, quantifique isso. Ajuste isso à sua realidade, entendeu? E aí você tem como saber se você está indo rápido demais, está indo devagar demais, se você precisa de menos tempo para fazer essa tarefa. Ah, de repente você planejou terminar esse livro em 3 semanas, mas você viu que era uma leitura gostosa, você se animou ali e de repente terminou em uma, entendeu? E aí, com esse tempo livre, o que é que você vai fazer? Vai colocar outra atividade no lugar? Então, assim, quando a gente traz essa ideia de planejamento, de organização, você começa a brincar com as atividades do seu dia, né? Com as coisas que você quer fazer. E de repente você que sempre está ali dizendo, eu não tenho tempo para nada, começa a surgir tempo, né? Porque você se organizou. A quarta dica é: se você tende a ter muita energia durante a manhã, então organize seu dia para priorizar as tarefas importantes nesse horário. Se você é uma pessoa, né, que é mais noturna, aí você vai ajustar assim. Porque o que acontece? Quando a gente não se conhece, né, quando a gente não sabe como é que funciona o nosso corpo, e aí de repente você coloca uma tarefa muito importante para o final do dia, por exemplo, quem estuda para concurso, coloca para a noite, mas à noite você já está esgotado. Então, será que não seria melhor você dormir mais cedo, acordar mais cedo, já iniciar o seu dia fazendo os seus estudos antes de iniciar seu dia de trabalho, suas atividades? Será que você não ia render muito mais? Então, comece a investigar isso. Você é mais matinal, é mais noturno, e faça os ajustes necessários das suas atividades para que você consiga ter um resultado maior em menos tempo, né? Que você cumpra a sua atividade com menos esforço, para não ser uma coisa tão dura. E a última dica é:
compreenda por que isso que você está querendo fazer, né? Por que essa tarefa é importante. Muitas vezes a gente está fazendo as coisas por fazer. A gente não sabe por quê. Ah, vou caminhar todo dia porque eu vou, né? Mas a gente não tem dentro da gente muito claro que é pela saúde, que é para trazer vitalidade, né? Para trazer mais bem-estar. Então, se pergunte, por que você quer ler um livro por mês? Né? Tem gente que bota a meta, eu quero ler 12 livros ao longo do ano. Então, por que você quer ler um livro por mês? O que é que isso vai trazer para você? Quais são os aprendizados? Que leitura é essa? É uma leitura que vai trazer mais cultura para você, vai trazer mais conhecimento, vai expandir ali as suas habilidades, ou é uma coisa mais técnica que diz respeito ao seu trabalho. Então, tenha claro isso, porque quando a gente tem muito claro o que a gente quer, o que a gente está buscando, qual é o caminho que eu estou percorrendo, onde esse caminho vai me levar, eu tendo a executar as coisas com muito mais leveza, né? Encontro muito mais prazer de estar fazendo aquilo que eu me propus a fazer. Então é isso. Vou começar a botar aqui a musiquinha pra gente ir relaxando e começar a meditação. E a meditação de hoje, gente, ela é um convite justamente para a gente começar a aprender a desacelerar, né? A gente começar a trazer esse estado de presença para todas as nossas atividades, para todos os nossos relacionamentos, que a gente consiga, primeiramente, se comprometer com a pessoa mais importante do mundo, que somos nós mesmos, né? Que a gente tenha essa clareza de saber aonde a gente quer chegar, o que é que a gente está buscando. Ô, amiga, eu fico feliz, viu? Essa meditação, gente, realmente, depois eu mesmo volto para fazer. Então, vamos começar a relaxar. Quem quiser soltar o celular, vai se conectando só com a minha voz. Tira esse momento só para você. Vai respirando devagar. Em nenhum momento dessa meditação você vai perder a consciência. Você só vai entrar num estado profundo de relaxamento. Então agora você vai tomar 3 respirações bem profundas. E eu quero que através do movimento da inspiração você comece a sentir o novo entrando na sua vida. E através da expiração, toda a resistência, o cansaço vai sendo liberado do seu corpo. Se concentre apenas em você nesse momento. E a partir de agora, toda e qualquer distração externa e interna vai sendo dissipada. E você vai se concentrando apenas na sua respiração. Se porventura você se distrair, tomar consciência disso, volte a se concentrar apenas na sua respiração. Eu vou fazer a substituição de crenças antigas por novos padrões. E no momento em que solicitar a sua permissão, você pode dar o seu sim verbalmente no local que você estiver. Concentre-se na sua respiração, inspirando e expirando profundamente. Você permite que seja removido e cancelado de todos os níveis de seu sistema de crenças, de toda a sua ancestralidade, os programas eu vivo agitado, agitada, eu preciso dar conta de tudo e todos, eu sou desorganizado, desorganizada,
Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Meu dia precisa ter mais de 24 horas. Que eles sejam substituídos em todos os níveis e no nível histórico seja resolvido e substituído pelos programas. Eu sei o que é planejamento e organização na definição do Criador. Eu sei como viver meu dia a dia planejando e executando. Eu sei o que é foco na perspectiva mais elevada do Criador. É fácil, leve e seguro focar nos meus objetivos. Eu tenho clareza em saber quais são os meus objetivos. Eu sei como e quando dizer não. É fácil, leve e seguro dizer não. Eu sei como aproveitar cada minuto dos meus dias da melhor e mais elevada maneira, sim. Agora, vamos começar a retomar. Você vai sentindo os dedos das mãos, dos pés. Vai abrindo os olhos. Quem quiser compartilhar um pouquinho como foi que se sentiu. E assim, sempre que tiver durante o seu dia, sentindo essa agitação, muitas vezes até inexplicável. Eu noto comigo, muitas vezes eu começo meu dia super bem e de uma hora para outra eu sinto assim como se meu nível de energia caísse, né? Então comece a monitorar os seus hábitos, comece a fazer anotações. O que foi que aconteceu, né? Nunca quer abrir os olhos. É uma delícia, gente. As meditações em teta, eles proporcionam a gente isso, assim, essa sensação de relaxamento, aquele momento em que você está conectado só com você mesmo. Então, invista nesses momentos, né? E como eu vinha falando, comece a anotar o que é que aconteceu, que o nível de energia baixou. Foi algum desentendimento que você teve? Foi alguma comida que você comeu? Muitas vezes eu noto, gente, que quando eu abuso do açúcar, quando eu abuso do café, num primeiro momento eu tenho aquele up, né? Aquela coisa, vou fazer, sinto ali aquela energia, mas depois eu sinto que cai muito. E aí eu sinto que eu termino às vezes meu dia pela metade, não consigo ir até o final. Por quê? Porque eu coloquei alguma coisa ali que impactou. Então, comece a fazer essas anotações para você se conhecer, para você saber que na segunda você terminou o dia se sentindo desanimada, se sentindo triste. E você ficou triste porque você passou em frente a um outdoor e viu uma propaganda ali de uma viagem que de repente você cancelou por conta da pandemia. Então comece a fazer essas ligações. O que é que desperta, né? Quais são esses sentimentos que estão surgindo ali? Da mesma forma que sentimentos como tristeza, como raiva, como desapontamento, também sentimentos de alegria, de realização, né? Hoje eu terminei meu dia me sentindo realizada. Por quê? Porque eu consegui terminar aquele trabalho, consegui terminar a leitura daquele livro.
Então comece a trazer para vocês esse grau de conhecimento sobre você mesmo, porque a partir daí você tem o poder de mudar o seu estado emocional. Você vai saber exatamente que quando você está triste, você ficou triste por esse motivo. E aí você vai saber lidar com essa tristeza, ao invés de ignorar, ao invés de jogar ela, né, para comida, para bebida, ou ao invés de ser mais ríspida com alguém que está ali na sua convivência, você vai saber traduzir isso. Você vai saber traduzir isso para você. Ah, eu estou triste porque eu vi uma cena na novela e isso lembrou um episódio muito triste que eu passei na minha vida. E isso ainda não está bem resolvido. Como é que eu vou resolver isso? Entendeu? Então tragam isso para vocês. Que o maior poder que vocês têm é saber quem você é, como você funciona. E a partir daí você vai ver que a vida se transforma de uma maneira, porque você vai ter 100% poder sobre suas escolhas, tá bom? Agradeço a presença de quem pôde estar aqui ao vivo comigo. Vou deixar a live salva. Mudei o horário, vai ficar nos domingos agora, por enquanto. E é isso, gente. Muito obrigada por fazerem parte dessa jornada comigo e até o próximo domingo. Um beijo!